Tudo o que você achava que sabia sobre o fim dos tempos está prestes a ser desafiado. Jerusalém se prepara, o mundo aplaude e o engano toma conta das igrejas. O anticristo está mais próximo do que nunca e a contagem regressiva já começou. O que vem a seguir vai mudar seu destino eterno. E sabe o quê? Desta vez, não vai apenas profanar um templo, vai desencadear um colapso global. Deixe isso penetrar. Mesmo depois de toda a dor que Antíoco trouxe, mesmo depois do derramamento de sangue, dos ídolos e da profanação, Jesus disse que uma abominação maior ainda estava por vir. E aqui é onde tudo muda. Porque se aconteceu uma vez e o próprio Jesus disse que aconteceria novamente, então a questão não é se está vindo. A questão é, estamos à beira disso agora mesmo? Porque a próxima abominação não ficará em Jerusalém. Abalará o mundo inteiro. A história não apenas se repete, a profecia se repete. E os sinais já estão se formando. Agora, preste muita atenção. Porque é aqui que a profecia se torna real rapidamente. Não há nenhum templo judeu em pé em Jerusalém agora. O primeiro templo foi destruído pela Babilônia. O segundo foi demolido por Roma em 70 d.C. Mas a Bíblia é clara. Um terceiro templo surgirá. E uma vez que isso aconteça, nada será igual novamente. E os preparativos já começaram agora mesmo dentro de Israel. Existem grupos treinando uma nova geração de sacerdotes. Eles estão reconstruindo vasos sagrados do templo, de acordo com as Escrituras. Eles criaram novilhas vermelhas puras e sem manchas para purificação ritual, conforme exigido no livro de Números. Eles elaboraram plantas com base em instruções antigas. O Instituto do Templo em Jerusalém está pronto. Tudo o que precisam agora é do sinal verde para construir. E uma vez que esse sinal verde apareça, tudo o que discutimos até agora passará da teoria para a realidade. E uma vez que esse terceiro templo surgir, o relógio da profecia não apenas começa a fazer tic-tac, começa a correr. E uma vez que começar, você não terá tempo para decidir o que acredita. Você terá que vivê-lo ou perder tudo, porque as Escrituras nos dizem que a abominação da desolação estará dentro desse templo. E quando isso acontecer, tudo muda. Mas mesmo antes que isso aconteça, o mundo estará celebrando uma mentira. Será construído em paz ou a guerra abrirá o caminho? De qualquer forma, o que vem a seguir já foi escrito. Agora preste atenção. É aqui que as coisas tomam um rumo aterrorizante. O mundo celebrará o templo reconstruído. Eles aplaudirão. Dirão, finalmente paz em Jerusalém. O altar queimará novamente. Os sacrifícios retornarão. Os sacerdotes cantarão. E o mundo pensará que o avivamento chegou. Mas estarão errados, porque o que parece paz se tornará a armadilha mais mortal do mundo, porque a Bíblia adverte que no meio dessa paz algo sombrio entrará. Um homem entrará no templo. Não qualquer homem. Um homem que a Bíblia chama de besta, o filho da perdição, o anticristo. E quando ele entrar no lugar santo, faz o impensável. Mas mesmo isso é apenas o começo. O que se segue será diferente de tudo o que já vimos. Ele o profana. Ele fica onde só Deus deveria ficar. Ele exige adoração. E naquele momento, a paz se despedaça. O mundo não verá isso chegando, mas Deus já nos avisou. Este é o sinal. Esta é a abominação da desolação. À medida que o engano se torna mais forte, até mesmo os fiéis sentirão a pressão para contemporizar. Milhões de vidas mudarão em um único momento. E apenas aqueles que estão fundamentados na verdade resistirão. E uma vez que comece, a grande tribulação seguirá. E o homem que desencadeia tudo isso já está entrando em cena. Mas o que ele faz a seguir desbloqueará um nível de controle que o mundo nunca viu antes.
2 Tessalonicenses 2:4 nos dá um aviso arrepiante, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso não é apenas arrogância, é blasfêmia encarnada. Um dia um homem estará no lugar santo. Não qualquer homem, o anticristo. Ele não virá com chifres ou presas, ele virá com persuasão, com sinais, maravilhas e uma falsa paz. E então ele afirmará ser Deus. E o mundo não questionará isso. Eles acreditarão nele, eles o adorarão. E eles receberão sua marca. E quando a marca for dada, uma linha será traçada pela eternidade. É aí que Jesus diz uma palavra: corra. Porque quando esse momento chegar, marca o início da grande tribulação. Não haverá botão de pausa, nenhum reinício, apenas o teste cru de a quem você realmente pertence, Jesus ou a besta. Cada decisão após este ponto determinará o destino com clareza aterrorizante. Um tempo de sofrimento tão intenso que Jesus disse que nunca houve nada parecido e nunca haverá novamente. Não apenas em Israel, mas em toda a terra. Este é o ponto de inflexão. E uma vez que comece, não há como voltar atrás. E quanto mais você esperar para se preparar, mais vulnerável se torna. Porque o que começa em uma cidade, logo engolirá o mundo inteiro. Imagine isto: Jerusalém está viva. A música enche o ar. O sol brilha sobre o Monte Sião. As portas do templo, seladas por gerações, agora estão escancaradas. Os sacrifícios retornam. Os sacerdotes elevam suas vozes em louvor. Famílias enchem as ruas dançando, chorando, bendizendo o Deus de Israel. Parece que a profecia está sendo cumprida. Um avivamento santo, uma promessa esperada há muito tempo finalmente cumprida. Mas então, tudo para. A música desaparece no silêncio, o riso morre e todos os olhos se voltam para um homem caminhando em direção ao templo. Ele se move com confiança. Ele veste a paz como uma máscara, mas por trás de sua calma há algo frio: o anticristo. E o que ele está prestes a dizer dividirá a história ao meio. No início, ele não diz nada. Ele entra no lugar santo, não com humildade, mas com orgulho. Ele não abençoa o povo, ele não lê a Torá, ele não se curva. Ele se vira para o altar, levanta a voz e declara: eu sou Deus. Os sacerdotes estão paralisados. Alguns caem de joelhos horrorizados. Outros fogem do santuário em pânico. Mas já é tarde demais. E naquele momento milhões perceberão que nunca estiveram prontos. Em segundos, a celebração se torna caos. A alegria se torna pavor. Soldados marcham. Adoradores são arrastados para fora. Crentes são caçados. O templo é profanado e a Terra Santa se torna um lugar de desolação. Mas mesmo esse horror não é o fim. É apenas a porta de entrada para o que Jesus chamou de pior momento da história. Este é o sinal final sobre o qual Jesus nos advertiu? Poderia este momento ser a chave final para desbloquear a grande tribulação? O que começou como um sonho termina como um pesadelo. E este é o momento sobre o qual Jesus nos advertiu. Este não é apenas um aviso para Israel. É um chamado de despertar para cada crente vivo. Sua fé será testada. O momento em que a abominação da desolação se coloca no lugar santo e a contagem regressiva final começa. E a partir desse momento, o sistema da besta não apenas surgirá, ele dominará tudo. A questão é, veremos isso chegando ou estaremos distraídos demais, confortáveis demais, tarde demais? A partir desse momento, o sistema da besta não apenas surge, ele assume o controle. Deixa de ser uma profecia e se torna uma realidade global. E uma vez que esse sistema esteja totalmente implementado, toda a linha entre o bem e o mal será testada. Apocalipse 13 pinta a cena em detalhes arrepiantes.
e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este sempre foi o destino. A abominação da desolação não é o fim da história, é o gatilho. Este gatilho decidirá quem poderá viver livre e quem cairá em correntes eternas. Afetará seu futuro para sempre. O momento que abre a porta final, a porta pela qual o mundo inteiro passará. E uma vez que essa porta se abra, não há como voltar atrás. O que vem a seguir não está mais escondido. Moeda digital, rastreamento global, sistemas de identidade que decidem quem pode comer, se movimentar ou falar. A adoração será armada. E a imagem da besta exigirá lealdade. E aqueles que disserem não, aqueles que se recusarem a se curvar, serão apagados, excluídos, cortados, vigiados, caçados, silenciados ou pior, mortos. Isso não é ficção científica, não é uma teoria. Esta é a profecia bíblica e já está se desenrolando à vista de todos. O sistema da besta não é mais uma sombra no horizonte. Está surgindo através dos sistemas dos quais dependemos. Está se tornando o livro de regras do amanhã. E quando estiver totalmente implementado, você terá que escolher. Mas antes de decidir, você precisa se perguntar: isso poderia acontecer em nossa vida? A única questão é: você defenderá a verdade ou será arrastado para o sistema? Você pode estar se perguntando: isso realmente poderia acontecer agora? A abominação da desolação ainda está no futuro ou já está à porta? Olhe ao redor. Jerusalém está tremendo e o mundo todo está assistindo. Câmeras, satélites e atenção global focados em uma cidade. A tecnologia agora controla compra e venda, ID digital, sistemas sem dinheiro, escaneamento facial. O que acontece quando esse poder cai em mãos erradas? Líderes mundiais prometem paz no Oriente Médio, mas por trás de cada tratado de paz, uma armadilha está sendo preparada. O terceiro templo mais próximo do que nunca. Plantas estão desenhadas, materiais reunidos, sacerdotes já treinados. Eles não estão sonhando em reconstruí-lo, estão se preparando para isso. E o engano não está apenas lá fora. Está na igreja, nos púlpitos, na adoração. A verdade está sendo substituída por açúcar emocional. A luz substituída por neblina e a profecia substituída por conforto. Não estamos aguardando os últimos tempos, estamos neles. E a maioria das pessoas nem percebe. Se você não abrir os olhos agora, pode não ter outra chance, porque o engano já está aqui. Os sinais estão aqui, os avisos estão piscando. Mas estamos prestando atenção ou já estamos dormindo? Porque quando este aviso final chegar, não haverá tempo para debatê-lo. Em Mateus 24, Jesus não disse: quando virem isso, fiquem maravilhados. Ele não disse: tirem fotos e postem online. Ele disse: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Fujam, não andem, não esperem, corram. É assim que isso é sério. Porque quando o anticristo entrar no templo, quando a abominação da desolação aparecer, a contagem regressiva começa. O relógio começa a fazer tic-tac, e cada segundo que passa puxa o mundo para mais perto do julgamento. Não haverá terreno neutro. Você terá que escolher um lado, e essa escolha durará para sempre. Este não é apenas um sinal, é um ponto de virada no próprio tempo. Um momento que divide a história ao meio e lança os 3 anos e meio finais antes que Jesus retorne. O mundo não estará pronto, mas você pode estar, porque o que acontece a seguir abalará os céus e a terra. E a escolha que fazemos hoje ecoará quando o céu se abrir. A abominação surgirá, a besta falará, o mundo seguirá. Mas esse não é o fim da história, porque Apocalipse 19 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
O que estava montado nele chama-se fiel e verdadeiro. Jesus está voltando, não como um cordeiro, mas como um guerreiro. E em justiça, ele julga e faz guerra. Espere, julga e faz guerra? Sim, este é Jesus como o rei, o guerreiro, o juiz do mundo. Após a ressurreição das testemunhas, os julgamentos finais de Deus serão desencadeados. O anticristo redobrará seu reinado de terror. A batalha final, a batalha do Armagedon, será posta em movimento. A contagem regressiva começa aqui. O que se desenrola a seguir está escrito e é mais real do que jamais imaginamos. E a partir deste momento, o mundo nunca mais será o mesmo. Este é o ponto de virada para toda a humanidade. E o que você faz com isso pode determinar sua eternidade. Isso não é apenas sobre o passado. O que estamos prestes a ver tem tudo a ver com o retorno do próprio Jesus. Mas aqui está a coisa. Não importa quão poderoso o anticristo pareça, seu tempo está se esgotando. O noivo chega. Mas que visão! Este é um lado de Jesus que ninguém viu antes. Ele é complexo. E agora estamos vendo-o de uma maneira completamente nova. Uma coisa é clara. Enquanto Jesus não foi um lutador durante sua primeira visita à Terra, ele será quando vier novamente. Você não pode colocar Jesus em uma caixa ou rotulá-lo como apenas uma coisa. Ele é um guerreiro quando precisa ser. O Filho de Deus sai para a guerra. Na primeira vez que Jesus veio à Terra, ele montou um jumento. Isso simbolizava paz. Mas na segunda vez, ele não estará em um jumento, ele estará em um cavalo, a montaria de um guerreiro. Ele está vindo para lutar. A diferença entre suas duas vindas é esta. Na primeira vez, ele veio para salvar e curar. Na segunda vez, ele está vindo para julgar e lutar. Se você não consegue ver ambos os lados de Jesus, então você ainda não o conhece completamente. Você viu apenas parte de quem ele é e sua visão dele é muito pequena. Isso pode te desafiar. E algumas pessoas se sentem tão desconfortáveis com esse lado de Jesus que tentam evitá-lo voltando aos evangelhos. Mas você não pode fazer isso. Se o fizer, estará fugindo de Jesus. E se você se afastar agora, poderá perder a verdade mais importante da sua vida. O que acontece a seguir exigirá uma resposta. Vamos olhar para esta imagem dele. Primeiro, olhe para o cavalo. É um cavalo de guerra, não um jumento. Um jumento não é útil na batalha, mas um cavalo é. Ele tem um exército com ele também. Olhe para seus títulos: fiel e verdadeiro. Ele cumpre suas promessas e sua palavra. Olhe para seu propósito. Ele está vindo para julgar e fazer guerra em justiça. Algumas pessoas riem da ideia de uma guerra justa. Mas aqui está, a primeira e talvez a única guerra verdadeiramente justa da história. Esta guerra será justa. Agora olhe para sua aparência. Seus olhos são flamejantes como fogo. Nada está escondido desses olhos e eles ardem de raiva. Ele tem muitas coroas em sua cabeça, mostrando sua autoridade e soberania completas. Chegamos ao momento decisivo. A batalha está desenhada, o rei já montou seu cavalo e a verdade será revelada diante dos céus abertos. Não se trata mais de profecias distantes, é sobre a sua eternidade. Escolha hoje em quem você acredita e de que lado você estará quando o céu se abrir e a terra tremer. Porque enquanto muitos estarão despreparados, aqueles que ouviram esse chamado estarão prontos. Compartilhe este vídeo e desperte outros. Jesus está voltando.